Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Como eu sempre digo, criei esse canal como um espaço para lançar algumas ideias para debate, para discussão. Então, como um espaço de debate, mais importante para mim é a sua opinião. Não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Se inscreva no canal, aperta aí inscrever-se rapidinho, vai estar inscrito. Se você ativar o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo, você recebe, se você gostar do canal. Não deixe de curtir esse vídeo. Você pode fazer isso já no começo, aperta ali o polegar para cima, ajuda na visibilidade do vídeo. Se não gostar, depois você desaperta, não importa. Bom, eu estou gravando aqui depois de um tempo, porque eu confesso que uma coisa que tem chamado minha atenção, esperado, mas talvez não com essa intensidade, não com o descolamento da realidade, é a persistência do bolsonarismo nas redes sociais. Tanto aqui no YouTube, quanto em outras redes, você vê uma galera defendendo o Bolsonaro e criticando o governo Lula para além do fato, para além daquilo que é realidade e claramente descolado dos dados, claramente descolado da realidade. E eu, há pouco tempo, por conta de estudos, enfim, eu lembrei de um livro que eu estava usando, que eu usei muito no meu mestrado. Eu voltei a estudar há pouco tempo e esse livro apareceu, que é um livro que trata das mitologias políticas, mitos e mitologias políticas. É muito interessante porque, apesar de ser um livro escrito na década de 80, ele tem muito a nos dizer sobre o funcionamento do bolsonarismo, sua lógica, sua capacidade de agregação. Então eu resolvi trazer. O livro é esse aqui, Mitos e Mitologias Políticas. É um livro já esgotado, de um historiador francês chamado Raul Girardet, de direita, então ninguém pode acusar o Girardet, muito de direita, inclusive, de ser um cara à esquerda, um marxista. Mas o Girardet, ele foi uma pessoa que se preocupou bastante com a questão das mitologias políticas, né? Para além do ideário político, né? Socialismo, liberalismo, enfim. Ele dizia que era importante a gente ter algum tipo de mapeamento, sabia que não era fácil, o livro dele tem uma parte bastante interessante, para dizer que não é fácil mapear o imaginário, ou seja, como a ação cotidiana da política é interpretada pelas pessoas, né? E ele apresenta um conjunto de algumas mitologias políticas que estão presentes em várias realidades. É claro que ele usa a realidade francesa, porque ele é francês, mas também cita a Alemanha nazista, enfim. Algumas mitologias políticas que são a forma como a política ela é num imaginário coletivo, né, no pensamento comum das pessoas, naquilo que é trocado cotidianamente, como é que ela é filtrada. E é interessante que a gente vê muito do Bolsonaro ali, né, do bolsonarismo. Né? Primeiro a gente precisa entender o bolsonarismo, né? É um fenômeno, e aí eu vou partir aqui da minha opinião, né? É um fenômeno, o Bolsonaro ele foi a tempestade perfeita, ou né, a maldade perfeita, porque ele surge num momento de crise econômica no mundo. O capitalismo atravessou desde 2008, atravessa até hoje, uma crise sistêmica muito grande, onde o capitalismo financeiro, que atingiu já há algumas décadas o comando da lógica econômica, que é um capitalismo estéril, né? Ele enfrenta a sua grande crise, ele enfrenta o desmontar do seu castelo de cartas, e isso afeta a economia real, e isso de alguma maneira ainda não se resolveu. Isso gerou para uma geração, para um grupo de pessoas, principalmente da minha geração, né? Eu estou com 51 anos, mas daí para baixo, até uma galera de 35 por aí, um grave sentimento de transição para a insegurança. Né? Quando eu era jovem, há bastante tempo, a gente acreditava na perspectiva de se fazer carreira profissional, de ficar no emprego, conseguir um emprego público, enfim, ou conseguir um emprego numa empresa em que você galgasse cargos. Havia uma lógica da estabilidade do mundo do trabalho. Essa estabilidade foi se desfazendo por uma série de motivos. Né? A precarização das leis trabalhistas, por conta da queda do Muro de Berlim, a gente pode achar que não afetou, mas a queda do mundo soviético fez com que o capitalismo se sentisse liberado para cortar direitos sociais. A transitoriedade das atividades econômicas, né? Há uma obsolescência tecnológica, atividades que antes existiam agora não existem. A lógica do mercado muda muito, né? A novidade, e a novidade geralmente, né, também se desdobra em novos empregos, em novas funções e o fim de outras
o fim de outras lógicas econômicas, inclusive. Isso tudo gera um clima de incerteza que numa geração, que até a minha geração, qual era a certeza que você tinha, né? Você tinha uma certeza. Seu pai e sua mãe trabalhavam bastante, tinham uma vida pior, mas você poderia, na maioria das vezes, melhorar um pouco. Se você cumprisse um roteiro do esforço, né, dessa coisa quase meritocrática para ficar, você poderia melhorar um pouquinho, né? Acho que boa parte de nós é exemplo disso. Meus pais são semi-analfabetos, trabalharam pra caramba, deram valor à educação, eu me formei, minha irmã se formou, enfim. A gente não tem mais isso. Nem a nossa geração, que começou a sentir o barco balançar, nem as futuras gerações. Pela primeira vez em décadas, eu ouso dizer, tem um estudo sobre esse movimento, eu não achei, então não vou fazer que nem bolsonarista, não vou dizer, mas eu sei que tem, eu preciso buscar. Perdoem a falta de tempo, eu não busquei, mas diz isso, que as futuras gerações têm uma perspectiva de futuro pior que a nossa, né? A gente vê quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem uma juventude desesperada para ter um mínimo de estabilidade, onde se agarrar, uma sociedade desesperada, então se acredita muito na necessidade de se fazer riqueza rápido, né? Escutando coaches, vendendo cursos, ou jogando nas bets, porque se eu tenho um clima de estabilidade, eu preciso procurar meu porto seguro. Então é um mundo de muita instabilidade, de muita incerteza, e que leva as pessoas a procurarem soluções políticas, e aí que entra o Girardet, com seus mitos e mitologias políticas, soluções políticas simplistas que deem conta das suas angústias, né? Eu gastei muito tempo, agora eu vou tentar resumir daqui para frente, né? O Girardet diz que normalmente a política, principalmente em tempos de crise, em tempos de mudança, ela caminha por 4 grandes conjuntos mitológicos, né? O Salvador, a ideia de um Salvador, a ideia de uma idade de ouro, que a gente já viveu no passado, a ideia de uma conspiração, sempre presente, e a ideia da unidade, da necessidade de que um conjunto, que um coletivo de pessoas estejam juntos. A gente pode ver os 4, né, no Bolsonaro, né? Até porque esses mitos, eles são polimórficos, eles assumem diferentes formas, ou seja, eles têm uma figura central e essa figura central se adapta. Bolsonaro é um pouco isso, né? Bolsonaro, para a gente sair da figura do Salvador, como apresentava o Girardet, como apresenta o Girardet, ele diz que o Salvador é aquele cara que ele vem, ele é o sujeito necessário para um momento de insegurança, ou para um momento em que é preciso que alguém tome a frente de um processo. Então o Salvador é aquele sujeito, por exemplo, ele pode tomar várias formas, o pacificador, e isso à direita ou à esquerda até. A gente pode ver um pouco do Salvador naquela crença exagerada que a gente até foi forçado a seguir no momento de crise da figura do Lula. Então, mas o Salvador, na figura do Bolsonaro, ele assume, por exemplo, a forma do contestador sistêmico. O que é um absurdo, porque Bolsonaro mama nas tetas do sistema desde que surgiu na política. Aliás, o desespero dele hoje está inelegível porque ele vai parar, aparentemente, de mamar nas tetas do sistema, né? Ele é um político do baixo clero, é um político da jogadinha. E ele vai perder essa jogadinha. E isso pode ser porta para se descobrir coisas piores dele, mas isso a gente discute na frente. Mas esse mito do Salvador, o Salvador pode ser aquele cara que confronte o sistema, que diga, não, tá tudo errado, vamos mudar isso aí. E esse cara, ele atrai seguidores. Muitos desses assustados, daquelas pessoas que não tiveram o sucesso devido, que estão 2 gerações até a minha, né, que acharam que iam ser estrelas do mundo, porque também houve isso. Esse processo, né, de mudança do capitalismo também ele vem para e passo com o individualismo exacerbado, em que a pessoa é tomada de uma ideia de protagonismo, tipo, pô, eu sou a pessoa mais importante na minha vida, como se a minha vida não dependesse do entorno, né? Como se a gente esquecesse uma frase, uma ideia do Marx, que é os homens fazem sua história, mas de acordo com as condições que lhes são dadas. A gente esquece essa parte da condição e a gente acha que a gente é o grande protagonista da nossa história. Então o sucesso ou o fracasso tem muito a ver comigo. Só que assumir o fracasso por um ego inchado, por uma lógica inchada, assumir o fracasso, porque esse tipo de visão do mundo que eu tenho é muito ruim, né? É me culpar. Então eu preciso culpar terceiros, eu preciso culpar uma grande conspiração, a conspiração que o Salvador aponta.
Em toda a mitologia política, há sempre a ideia do nós contra o caos, contra a desordem. O Girardet aponta, por exemplo, o ataque aos judeus, aos maçons, aos jesuítas, e agora a gente vê aí a renovação do ataque aos comunistas, que tem outro motivo, é assunto para um outro vídeo, por que os comunistas ou o comunismo dessa maneira disforme, distópica, eu tenho até um vídeo sobre isso, mas bem curtinho, estão tão na moda. Então, eu preciso ver uma conspiração. O Salvador me aponta a conspiração. O Salvador ousado, Bolsonaro é isso. Né? Esse Salvador que é ousado, quando é apeado do poder, ele muda de forma. Continua a ser o Salvador, mas agora é o Salvador derrotado. O Salvador que precisa se reagrupar. E ele precisa da nossa força. Ele precisa que a gente continue ao seu lado. E isso eu acho que ajuda nesse descolamento da realidade. A realidade, ela passa pelo filtro do Salvador. Se o Salvador é um cara que não tem nenhum compromisso com a ciência, com a verdade, com os fatos, se para sustentar essa imagem ele precisa da mentira, até porque o mito não é sinônimo de verdade, né? O mito é uma construção, que grosso modo a gente pode dizer que tem muito de mentira, eu vou seguir esse mito. E esse mito atua paralelo com a lógica da conspiração. Existe uma conspiração comunista, gaysista, sei lá o termo que eles usem, é um absurdo, e a gente se mantém unido, aí o mito da unidade, precisamos estar unidos com o Salvador para recuperar uma idade de ouro. E é onde aparece o mito da idade de ouro? Né? Na lógica da família, dos bons costumes, do cidadão de bem, né? Esses que lutam para o retorno a uma realidade que nunca existiu. A realidade, infelizmente, isso é a história da humanidade na Terra, é uma realidade caótica com momentos mais tranquilos e momentos menos tranquilos. Mas a mitologia política, né, trabalha muito com vamos resgatar a ideia da família, e eles usam muito pânico moral, né? A religião entra aí nessa lógica. A unidade em torno do salvador humano, que é Bolsonaro, por mais absurdo que possa parecer, uma pessoa tão tacanha e tão ruim, seu salvador, mas é a lógica dessa política da desesperança, é alguém que deu respostas simples. A gente, em torno dele, em torno da unidade, somos cidadãos de bem, somos verdadeiros brasileiros, os símbolos do Brasil pertencem a nós. Essa galera transita nessas mitologias políticas. E essas mitologias políticas são facilmente, é claro, porque tem muito de inspiradas, cooptadas por discursos pseudo-religiosos que apoiam religiosos que apoiam essa lógica. É muito ruim. A gente hoje, então, na minha leitura, estamos embrenhados principalmente esse campo bolsonarista, de uma lógica mitológica que não é real, ou ignora o real, ou que filtra o real para uma visão extremamente particular e desconexa dos fatos, né? E é interessante, porque se você pegar o perfil da galera que transita, reproduz, transforma, adapta esses conjuntos mitológicos, que estão lá trabalhados no livro do Girardet, essa galera é uma galera marcada pela frustração, pelo medo do futuro. O medo do futuro todos nós temos, mas existe uma frustração aí, né, por um individualismo que não levou a um espaço desejado, né, por uma eterna frustração. Porque é interessante, a frustração, eu não quero que esse vídeo fique longo, mas só lançando umas ideias, a frustração faz parte da ideia do capitalismo, né? A insatisfação constante. Né? Se eu tenho a satisfação com a aquisição de bens, eu não posso nunca estar satisfeito, eu preciso o tempo todo estar tendo novos desejos, novos anseios, então eu preciso ir atrás disso. Então, essa galera insatisfeita, porque percebe que as portas estão se fechando para um modelo de mundo que eles ansiaram, sonharam, onde eles teriam protagonismo, não está chegando, é essa galera que vai para o Bolsonaro. É essa galera que entende que tudo que é diferente é ruim. É essa galera que vê o mundo numa lógica competitiva e adota um discurso que é cruel, é desumano em si. Né? Se eu estou unido em torno disso, se meu grupo é esse, todos aqueles que estão fora do grupo, não só os comunistas ou os gays, mas todos aqueles, inclusive os mais pobres, aqueles que anseiam para ser agregados em um coletivo, que não é o coletivo deles, mas numa ideia de sociedade mais empática, de uma ideia de sociedade mais plural, esses também são meus inimigos, porque não tem espaço para todo mundo, porque é isso que eu percebo.
e porque eles, em algum momento, não aceitaram seguir aquilo, as ideias do Salvador, eles não aceitaram seguir a lógica da unidade, né? Pô, eles ousaram ser pobres, né? Não ousaram empreender, ou não ousaram numa visão, mais uma vez, individualista de sucesso e fracasso para si e para o outro. Então, acho que é muito interessante. Eu acho que a gente precisa, de algum sentido, entender esses mitos e quebrar esses mitos para trazer essa gente para a realidade. É claro que o bolsonarismo continua forte, mas ele perdeu força. Mas o que ele perdeu força, ele ganhou em numérica, me parece, ele ganhou de intensidade. Essa galera está presente, por exemplo, no TikTok todo dia, toda hora, fazendo live. E a gente precisa tentar conectar o diálogo com essas pessoas. Como fazer isso, não sei, mas eu acho que passa por desconstruir essa lógica exclusivamente mitológica que traduz os anseios e os medos, os anseios políticos e os medos da vida que essa gente tem.